E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joia? Sou o professor Kelso do canal Física e essa é a nossa segunda aula do projeto Revisa Enem. A nossa primeira aula nós vimos circuitos elétricos com as leis de Kirchhoff. Vou deixar aqui na descrição essa aula, vou deixar nos cards e vou deixar na tela final desta aula aqui, ok? Então, hoje a gente vai ver nessa segunda aula ondulatória, introdução ondulatória. Vou fazer 10 exercícios do Enem, de 2012 até 2019. Então não perde não, galera, essa aula. Então vamos embora lá para o conteúdo de ondulatória e os 10 exercícios do Enem. Então, galera, ondulatória, introdução. Então, a primeira coisa que a gente vai entender na ondulatória, o que é uma onda, a definição dela. O que é uma onda, pessoal? É uma perturbação que se propaga no espaço e no meio material, certo? Aqui, ó, perturbação que se propaga no espaço e no meio material. No espaço, por quê? Vácuo, né? Por exemplo, a luz do Sol, ela se propaga no vácuo e chega até a superfície da Terra. Vamos supor que o vácuo, no caso o espaço, não é um vácuo ideal, a gente sabe disso, mas ela se propaga também no vácuo e no meio material, certo? Nós temos dois tipos de onda quanto à sua natureza, galera. Nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Vamos lembrar o seguinte, toda onda, independente se ela é mecânica ou eletromagnética, ela transmite energia. Então, por exemplo, quando eu oscilo uma corda, eu estou transmitindo a energia do meu músculo, da minha mão, para quem? Para a corda. Então aí eu tenho uma perturbação no meu material, que no caso é a corda. E lembrando que ela não transmite matéria, só transmite energia. Então toda onda transmite energia, ok? Bom, então vamos lá. Ondas mecânicas, quanto à natureza delas. Nós temos ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? É aquelas ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. Aqui, ó, necessitam de um meio material para se propagarem, certo? Então, aquele negócio de Star Wars, né? Star Trek, que as naves explodem e tem aquele som da explosão, daí tudo é mentira, porque o vácuo, né? Lá o espaço lá é um vácuo, certo? Não ideal, como eu falei, mas é o vácuo. Então você não tem como você escutar o som se propagando no vácuo. Ele precisa de um meio material para se propagar. Um exemplo, né, que eu acabei de falar agora, é o som, né? Ele pode se propagar tanto no gasoso, como no líquido, como no sólido. Então aqui um exemplo que eu dei aqui, ó, som no ar, gás, né? Que a gente está mais acostumado é nós falarmos, nós estamos mergulhados, vamos colocar assim, inseridos no ar, que é um gás, né? Então aqui no caso aqui, nós temos aí o som no ar, a velocidade dele, vamos colocar que o ar está em uma temperatura no ambiente de 20 graus Celsius, é de aproximadamente 340 metros por segundo. Se o som se propaga na água, também é uma temperatura aí de 20 graus Celsius, tá? A velocidade dele, né, do som é de aproximadamente aí, ó, 1.500 metros por segundo. E se ele se propagar no sólido, como por exemplo uma chapa de metal oscilando, né? Então ele tem uma velocidade aí de aproximadamente 6.000 metros por segundo. Ok, Elcio? Por que o som se propaga mais rápido no sólido do que, por exemplo, num gás, que no caso aí é o ar? Porque as moléculas do sólido são moléculas o quê? Bem mais agregadas, né? Mais pertinhas. Então quando uma molécula vibra, a outra automaticamente também vai vibrar. No ar não. No ar as moléculas estão o quê? Mais espaçadas. Então até com uma molécula colide com outra para poder transmitir a energia da onda, então ela vai demorar um pouquinho mais, certo? Esses dados aqui, galera, não precisa saber não, tá? Só coloquei aqui só a título de você saber, curiosidade, ok? Beleza. E ondas eletromagnéticas? Elas não necessitam de um meio material para se propagar. Isso que não quer dizer que elas não se propagam no meio, elas não necessitam, ok?
Um exemplo disso é a luz, que eu acabei de falar agora mesmo. A luz se propaga onde? No vácuo, e se propaga em qualquer outro meio. Se propaga no ar, né? Uma lâmpada acesa, por exemplo, aqui na superfície, perto da superfície da Terra. Se propaga na água, certo? Então ela precisa também, ela não precisa, né, vou colocar assim, de um meio material para se propagar, ok? Bom, em falar de ondas eletromagnéticas, o que é uma onda eletromagnética? É a junção de um campo elétrico e de um campo magnético perpendiculares. Então, por exemplo, o campo elétrico, se estiver oscilando assim, o campo magnético oscila perpendicular a ele. Então, nós temos uma onda de eletricidade, magnética de magnético. Então, campo elétrico e campo magnético, ok? Bom, já que a gente está falando sobre ondas eletromagnéticas, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o espectro eletromagnético. Aqui eu tenho a parte visível, né, na luz invisível ao ser humano, que nós temos o que aqui? Nós temos aqui, primeiro, o espectro, né, visível de cor vermelho, né, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, anil e o violeta. É o VAV, certo? É o V-A-V. Ok? É bom vocês saberem isso aqui, tá? Isso é interessante vocês saberem. Antes do vermelho, que é o espectro visível, antes do vermelho, nós temos o que? O infravermelho. E depois do ultravioleta, e depois do violeta nós temos o ultravioleta. E depois aqui do infravermelho nós temos o que? O micro-ondas e as ondas de rádio. E aqui nós temos o raio-x e o raio gama. E aqui, galera, o interessante é vocês saberem o seguinte. Nessa parte aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós estamos indo da menor frequência para maior frequência. Então aqui você tem a menor frequência, ó, frequência pequena, a menor frequência no espectro visível. Até aqui também, a menor frequência aqui seria as ondas de rádio, por exemplo, certo? Então, vamos pegar só essa parte do espectro visível aqui. Então você está da menor frequência para maior frequência. Nós sabemos o seguinte, nós vamos ver daqui a pouquinho, toda onda eletromagnética, a velocidade dela no vácuo é a mesma, é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Bom, se você colocar isso aqui naquela nossa equação da ondulatória, que é C é igual a lambda vezes F, e nós sabemos que esse C ele é constante para qualquer onda eletromagnética, independente se é onda de rádio, se é onda visível, né? Se é o espectro visível aí, se é um raio gama, se é um raio X, no vácuo ela tem a mesma velocidade. Vamos colocar aqui vácuo, né? A gente não esquecer, ó. Então no vácuo nós temos a mesma velocidade. E aí, se aqui é constante, eu posso fazer isso aqui, galera, ó, que lambda é igual. Vou pegar o F para o outro lado, dividindo o C, então C sobre F, e você tem que o meu lambda é inversamente proporcional ao F. Lambda é o comprimento de onda e F é a frequência dessa onda, certo? Então, como a frequência aqui é pequena e é inversamente proporcional, logo o meu comprimento de onda que ele é grande. Como aqui a frequência é grande, o meu comprimento de onda é pequeno. Então perceba que se você tem, por exemplo, ondas de rádio aqui, ela tem a menor frequência, logo ela tem o maior comprimento de onda.
E quando você tem lá o raio gama, né, nosso espectro ali das ondas eletromagnéticas, você tem a maior frequência, logo você tem o menor comprimento de onda. Se você for analisar somente o espectro visível, certo? Então você tem que o vermelho tem a menor frequência e o violeta tem a maior frequência, ok? E aí, galera, nós temos a oscilação da onda, ou seja, o tipo de onda quanto a sua oscilação, quanto a sua vibração. Nós temos ondas transversais, onde a vibração é assim e a propagação da onda é perpendicular à vibração. Então, uma onda numa corda, por exemplo, você vibra a corda, assim, agita a corda desse jeito e ela vai se propagar naquela direção, certo? Ondas longitudinais. Nós temos aqui as ondas longitudinais, que são ondas onde a direção de propagação é a mesma da vibração ou da oscilação. Então, por exemplo, o som é uma onda longitudinal. Quando você fala, as moléculas do ar fazem isto daqui, ó. Então, ou seja, ela vibra na mesma direção que ela está se propagando. Toda onda eletromagnética é transversal, porque você tem o campo magnético e o campo elétrico, que são formatos de ondas transversais. Mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Por exemplo, uma onda transversal, uma onda numa corda, certo? Que eu acabei de falar, mas toda onda eletromagnética é transversal. E o som, que é o que a gente vai mais estudar aí, o som é uma onda longitudinal. Então, esses são os tipos de ondas, tá, pessoal? Nós temos ondas também em uma dimensão, ondas em duas dimensões, ondas em três dimensões, tá? Ondas também mistas, mas não vou colocar aqui, porque as principais que nós estamos vendo as transversais e as longitudinais. Principalmente esse desenho a gente vai ver bastante, mesmo sendo o som, né? A gente representa ele geralmente desse jeito aqui, mas a gente tem que lembrar que o som é uma onda o quê? Uma onda longitudinal, o som no ar, né? Você falando no ar, tá? Então tá aí os tipos de onda. Vamos ver agora os elementos principais de uma onda. Então, galera, elementos de uma onda, né? Vocês viram que eu desenhei dois gráficos aqui, só que eles são um pouquinho diferentes, perceberam? A onda é a mesma onda, tá? Mas o que tem diferente nele? Que esse aqui, o eixo X é o eixo do comprimento, metros, e o eixo X aqui é o eixo do tempo, segundos. A gente vai ver por que é isso. Bom, aqui, por exemplo, você tem dois pontos, né, extremos aí, dois pontos, a parte mais alta da onda e a parte mais baixa da onda, nós chamamos de crista e vale. Então são a crista e o vale, ok? Bom, se você for olhar aqui, se você pegar o início aqui da minha oscilação dessa onda, esse ponto aqui que é o eixo, que é o ponto da origem, né, do meu eixo cartesiano. Então, se você pegar aqui, ó, você vai ter o que, ó, uma oscilação. E quando você chega aqui, você vai ter a mesma onda de novo, ó, oscilando de novo. Então, isso quer dizer o quê? Que desse ponto até este ponto, ó, se eu pegar aqui e chamar esse ponto de ponto A, chamar esse ponto de ponto B, então do ponto A até o ponto B eu tenho o quê? Eu tenho uma onda, ou seja, eu tenho um comprimento de onda. Então deste ponto aqui até este ponto aqui, eu tenho um comprimento de onda que nós chamamos de lambda. Então comprimento de onda com a letra grega lambda. Então um comprimento de onda. Também eu poderia pegar outros pontos, cara, para poder analisar o comprimento de onda, né? Que é o eixo X, é o eixo do comprimento, ó, comprimento de onda. Então, por exemplo, se eu pegar de uma crista até outra crista, né? Ó, inicia aqui, vem, ó, se repete de novo a outra onda, ó. Então, eu tenho que desse ponto até este ponto, eu tenho também um lambda, ou seja, é o mesmo lambda, é o mesmo comprimento de onda, que é a mesma onda. Se eu pegar de um vale a outro vale, mesma coisa, eu tenho um comprimento de onda. Se eu pegar de um ponto qualquer aqui, galera, se eu pegar um ponto qualquer aqui, por exemplo,
Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui qualquer, certo? Onde ele vai se repetir de novo, ó. Opa, se repetiu de novo, vai começar de novo outra onda, tá vendo? Então aqui ele vai se repetir de novo. Então isto daqui é um comprimento de onda. Então necessariamente você não precisa começar aqui do início. Qualquer ponto da onda que você pegar ele vai se repetir de novo, quer dizer que você chegou praticamente ali na mesma horizontal ali, né? Vamos colocar assim, e no mesmo ponto onde a onda vai se repetir de novo. Então você tem um comprimento de onda deste ponto até o outro ponto onde vai começar uma nova onda, vamos colocar assim, certo? Então o lambda é nosso comprimento de onda. Esse ponto mais alto, esse ponto mais baixo, nós chamamos de amplitude da onda. Então daqui até aqui nós temos, ó, a minha amplitude chamada de A, pode ser um A maiúsculo, pode ser um A minúsculo, tanto faz, tá? E esse outro aqui também, desse ponto do eixo aqui, onde a gente está dividindo, parece, a onda ao meio, né? Então aqui, ó, você tem também a amplitude A. Aqui geralmente a gente chama que é uma amplitude negativa, e acima do eixo ali a gente chama que é uma amplitude positiva aqui no eixo Y, né? A parte positiva e a parte negativa. Não, mas as duas é a mesma amplitude, tá, gente? Então, por exemplo, se eu tenho 10 centímetros de amplitude, eu vou ter 10 centímetros para cá de amplitude também. Bom, aí passando para esse gráfico aqui, vocês perceberam que é a mesma onda, a mesma oscilação aqui, só que esse eixo aqui é o eixo do tempo. Então você vai ter a mesma coisa, cara. Você vai ter isso aqui, ó. Se eu tenho neste ponto, vamos colocar aqui ponto A de novo, tá? Ponto A e ponto B, né? Se eu tenho neste ponto A oscilando, chegando aqui, eu vou começar a repetir de novo a mesma onda, ó. Então eu tenho uma oscilação completa, né? Uma oscilação completa. Então eu vou ter uma oscilação aqui. Essa oscilação é o tempo que essa onda gasta para dar essa oscilação. Então o tempo que essa onda gasta para dar essa oscilação nós chamamos de período. T, é um T maiúsculo de período, tá? Então nós temos um tempo comum e a oscilação completa é um período. O tempo que ela gasta para dar essa oscilação é o período. Mesma coisa, se você pega duas cristas, né? Ou dois vales, você também vai ter o período aí também, ó. Que é o tempo que a onda gasta para dar uma oscilação. É o tempo. Aqui não é a própria onda, é o próprio comprimento, o próprio tamanho da onda. Vamos colocar assim, o próprio comprimento de onda. Aqui só é o tempo que ele gasta para dar uma oscilação completa, ok? Vamos colocar aqui, o que eu já tinha falado também. Ó, aqui nós temos o ponto mais alto, nós temos aqui, hein? Ponto mais alto, crista. E o ponto mais baixo aqui eu tenho o vale. Tá, pessoal? Aqui é vale ou depressão, ok? Eu prefiro a palavra vale, né? E aí, se eu tenho período, cara, eu tenho uma outra coisa que está junto com o período. Sempre andam juntos. Frequência. Que elas estão frequência. Que nós simbolizamos a letra F minúsculo, certo? O que é frequência? Frequência nada mais é que o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Então eu tenho 3 oscilações em 3 segundos, então tem uma oscilação por segundo. Então 10 oscilações em 2 segundos, então eu tenho 5 oscilações por segundo, né? Então aqui, ó, essa é a nossa equação de frequência. Maquel, você não falou que período estava intimamente ligado à frequência? Sim, se você tem uma oscilação, né, n igual a 1, por exemplo, uma oscilação. Então, numa oscilação você tem o quê? Você vai ter em uma oscilação o tempo ΔT vai ser o quê? Vai ser o próprio período. Aqui, uma oscilação é um período.
tempo que gasta para dar uma oscilação. Então, a sua fórmula aí de frequência, a relação entre ela e o período vai ser o seguinte. Então, frequência é 1 sobre t. Ou seja, a frequência é o inverso do período. Quanto maior a frequência, menor o período. E quanto maior o período, menor a frequência. Está aí a relação entre frequência e período para qualquer onda, tanto mecânica, eletromagnética, transversal, longitudinal, qualquer onda, ok? Bom, se nós temos frequência e nós temos período, então nós temos a unidade de medida desse pessoal aí, ó. Então, a unidade de medida. A unidade de medida no SI, no Sistema Internacional, é qual? Período é tempo, né? Então, período aqui, ó, a unidade de medida dele é o segundo, que nós simbolizamos com a letra S minúsculo, né? Segundo. E a frequência, interessante você saber, a frequência, aqui, ó, a frequência é o inverso do período. Então, é 1 sobre segundo. É 1 sobre segundo. Ou segundo a menos 1. Que nós damos o nome de Hertz. Então, aqui, ó. Hertz. Que nós simbolizamos com a letra HZ. E aí, galera? Toda onda, quando ela está no meio, ela se propaga com uma velocidade que nós podemos falar que é constante. Por exemplo, está se propagando uma onda de luz na água. Então, na onda na água tem uma velocidade. Aquela velocidade na água é constante. A onda de luz, por exemplo, a luz se propagando no ar. Então, no ar é praticamente quase a mesma velocidade do vácuo. 3 vezes 10 oitava a mesma posição. Então, ali é constante. Se ela não mudar de meio, ela mantém essa velocidade constante. Certo? Então, como a velocidade é constante, nós usamos no movimento retilíneo uniforme aquela equaçãozinha lá de velocidade. V é igual a distância sobre um intervalo de tempo, ou ΔE sobre ΔT, né? Bom, a distância que essa onda percorre em uma oscilação é de quanto? O próprio comprimento de onda. E o tempo que ela gasta para dar aquela oscilação é o período. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, que a minha velocidade é lambda sobre t. Esta é a nossa equação fundamental da ondulatória. Não podemos esquecer essa equação aqui, ó. Só que nós sabemos também que período é o inverso da frequência, não é? Então eu posso escrever essa equação assim, não posso? Ó, V é igual a lambda vezes 1 sobre t, ó. Lambda vezes 1 sobre t é lambda sobre t. E o que é isso aqui, galera? Isso aqui nada mais é que frequência, né? Então, essa aqui é a minha frequência. Então eu posso escrever que V é igual a lambda vezes F. Aqui, ó. Então eu posso também escrever que V é igual a lambda vezes F. Essa aqui é mais conhecida do que essa, né? Para falar, a gente usa muito mais essa do que essa. Mas as duas são as equações fundamentais da ondulatória, que é a mesma equação aí, certo? Beleza, galera? Então, com isso, a gente fecha essa parte teórica, certo? De ondulatória, introdução ondulatória. Vamos agora para os exercícios do Enem, os 10 exercícios. Bora lá. Pessoal, exercício 1 do Enem. Bora lá. Bom, o exercício está falando o seguinte. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a figura. Calcula-se que a velocidade de propagação desta onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas
que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... Então, galera, eu fiz aqui os pontos, são 16 pessoas, né? Cada pontinho dessa é uma pessoa. Cada ponto desse aqui tem uma distância aí, que ele falou de 80 centímetros, né? Vamos colocar aqui, ó, que essa distância de um ponto a outro aí é de 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros, passa para sistema internacional. E a velocidade dessa onda mexicana é de 45 km por hora, que é a mesma coisa se a gente for dividir por 3,6 aí, 12,5 metros por segundo. Tudo no sistema internacional. Galera, ele falou que essas 16 pessoas formam uma onda. Ou seja, essa onda seria isto daqui, cara, ó. Ela vai oscilar mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Você tem uma onda, certo? E aí você tem quantos espaços? Você não tem 16 espaços, você tem 15 espaços. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espaços. 15 espaços. Então, cada espaço desse aí que você está oscilando aí, vai ficar o quê? Então, o comprimento dessa onda, o nosso lambda, seria 8,08 vezes 15. 0,8 vezes 15 é 12. 12 o quê? Metros. Pronto, galera. Equação fundamental da ondulatória, né? V é igual a lambda vezes F. Então eu tenho aqui que V vale quanto? 12,5 é igual a lambda, que é 12 vezes a frequência. Então a minha frequência aí é quanto? Vou passar o 12 para lá dividindo. 12,5 dividido por 2 dá aproximadamente quanto? 1. Então aproximadamente 1 o quê? Hertz. Está todo mundo no sistema internacional, não é isso? Então 1 Hertz. Tá aí, ó. Achei a minha frequência. A questão correta aí é letra C. Nossa aí. Vamos para o segundo exercício. Então, exercício 2. Põe na tela aí. Ele está falando o seguinte, né? Que é do Enem 2013 aí. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó, Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalos de tempos idênticos. T. A razão entre a frequência do Dó central e do Dó maior é D. Então, galera, vamos lá. Eu fiz aqui os dois desenhos, né? O Dó central, coloquei aqui um DC. E o Dó maior coloquei como M, DM, né? Então, vamos lá. Se você perceber aqui, galera, ele falou que esses dois, esse aqui não é período, tá, pessoal? Esse D parece um D maiúsculo, não vai confundir com período. Algum desses dois pode ser o período, mas não é período. Ele falou que é um tempo que ele marcou aqui nessas duas notas aqui, ok? Ele falou o seguinte, que o DC e o DM são iguais. Então eu coloquei os dois desenhos um debaixo do outro, tá vendo? E realmente eles são iguais. Eu coloquei aqui como são iguais. Que ele falou isso pra gente no exercício. Bom, beleza. Então DC e DM é igual. Bom, se você perceber no DC, que é o Dó central, você tem o quê? Essa parte mais alta aqui dessa onda, ela vem, oscila e se repete de novo. Aqui, depois ela vem de novo, ó, fazendo o mesmo desenho aqui e vai embora. Certo? Opa! Então esse DC é o nosso período. Sim, esse DC aqui é o período. Eu vou chamar essa onda aqui de onda 1. Então esse aqui é o nosso período 1. Agora, no DM, se você for olhar, ele não é o período. Ele é um tempo, mas não é o período. Ó, veio, ó, repetiu de novo,
Tá vendo? Veio repetindo. Duas repetições. Então o período dele é esse aqui, cara. Ó. Chamar aqui de D2 como sendo a onda 2, que é nosso Dó maior, certo? Então o período desse aqui é a metade do período deste. Aqui, a metade do período. Se o período é a metade, vamos lembrar aqui? Frequência é o inverso do período. Se o período é metade, a frequência é o dobro. Então, o Dó maior, tem a frequência que é o dobro do Dó central. Sim, você tem duas ondas, cara. Duas frequências. Aqui só tem uma frequência. Então, o que a gente conclui? Nós concluímos que a frequência do central em relação à frequência do Dó maior é 1/2, ou seja, 1/2. A questão correta aí é letra A. Tá aí. Questão correta, letra A. O exercício 3, Enem 2014, está dizendo o seguinte: alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeitos de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu fiz aquele espectro visível, certo? Que nós vimos na teoria agora mesmo. Aqui você tem, antes do vermelho, você tem o infravermelho, bem antes do vermelho. E um pouquinho depois do violeta, você tem o ultravioleta. Para a gente seria qual dessas frequências aí que o exercício está pedindo? Galera, nosso corpo ele irradia o que? Ondas eletromagnéticas na forma de infravermelho, ou seja, calor, né? Energia térmica em trânsito na forma, nós podemos dizer, de calor. Então está irradiando calor. E calor está em qual parte da frequência do espectro aqui? Está nessa parte aqui daqui, o que? Da frequência de ondas infravermelhas. Então a questão correta aí, ó, são as ondas infravermelhas, né? Então a questão correta aí seria a letra C. Facinho esse, né? Mas tem que entender, lembrar dessa parte aqui. Lembra que eu falei para vocês? Bora lá, o próximo exercício. Exercício 4. Põe aí pra gente. O exercício 4 é do Enem 2015 e ele está falando o seguinte: para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres conforme o esquema. Considerando que as torres e o celular são pontiformes, que estão sobre o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do celular que originou a ligação? Então, galera, tá aqui exercício 4. Então você tem aí as 5 torres com o mínimo de torre para você poder localizar um celular. Então, nesse caso aí, está falando que tanto o sinal como o celular são pontiformes, estão no mesmo plano, então são ondas planas, vamos colocar assim. Então vamos supor que eu tenho, por exemplo, a minha primeira onda, minha primeira torre, né, que vai emitir aí a onda. Minha primeira torre está aqui, ó, torre 1, certo? Então ela vem aqui e emite uma onda, ó. Ela é circular, né, que ela está emitindo para todos os cantos. Então tá aí, minha primeira onda. Bom, se você perceber, se você tem só essa torre aqui, para você localizar o celular, você vai ter o quê? Você vai ter vários pontos onde o celular pode se encontrar, não é? Ele pode se encontrar aqui, 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 aqui. E você vai ter infinitos pontos aí. Então vai ficar difícil você ter uma torre só.
Tá, eu vou vir aqui, então coloco uma outra torre. Vamos colocar aqui uma outra torre aqui. Vou colocar aqui assim, por exemplo. Torre 2, certo? Essa torre 2, ela vai, ó, colocar aqui, vou colocar aqui, certo? Esse círculo aqui de novo. Bom, a essa torre 2 aqui, essa distância aqui que vai localizar o celular. Só que aí você tem dois pontos comuns agora, ó, que se interceptaram aí nas duas ondas das duas torres. Então, se você perceber, eu consigo localizar em dois locais aí o celular. Então, são dois pontos comuns. Só que eu preciso de um ponto só para localizar um celular. Então, o que eu faço? Coloco mais uma torre. Então, vamos colocar aqui a outra torre de celular mais ou menos por aqui, ó. Chamar de torre 3. Então, a torre 3 vai emitir uma onda circular aqui assim. E aí você tem o quê? Você tem aqui, ó, o ponto comum das três torres é esse ponto aqui. Esse é o ponto comum. Onde vai estar quem? Ó, o celular. É aí que ele vai estar. Então, no mínimo, você precisa de quanto? 3 torres, no mínimo. Ele pediu o mínimo, então 3 torres aí. Então, são 3 torres aí no mínimo. Questão correta aí, a letra C. Próximo. Então, galera, exercício 5 do Enem. Põe lá o exercício na tela. O exercício está falando o seguinte: a radiação ultravioleta, UV, é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, em UVA, UVB, UVC, conforme a figura. Para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa da UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Considere velocidade da luz igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, 1 nanômetro ou 1 nanômetro, 1 vezes 10 a menos 9 metros. O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o... Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui aquele desenho, né? Não fiz o gráfico. Depois a gente vai analisar ele. Ele te deu que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo no vácuo ou no ar, que é bem próximo. E 1 nanômetro ou 1 nanômetro, né, é 1 vezes 10 a menos 9. Como ele quer na faixa de UVB, eu coloquei só para a gente analisar a faixa UVB. Então, vou pegar essa frequência. Opa, aqui, ó. O que é isso aqui? Frequência S a menos 1. Frequência é o inverso do período. Então, é 1 sobre S a menos 1. Isso aqui é dado em Hertz. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é Hertz. Sistema internacional. Sistema internacional, bom para colocar no sistema internacional também. Vamos fazer os comprimentos de onda, que é onde está no gráfico lá, naquele gráfico, né, com aqueles pontilhados lá, ok? Então vamos lá, vou pegar aqui. Vou fazer o seguinte, vou usar a equação fundamental do ondulatório, galera. Bom, é ela. Então aqui, ó, C é igual a lambda vezes F. Velocidade da luz é 3. Vamos fazer primeiro para quem? Primeiro para 9,34 vezes 10 a 14 Hz. Então, vamos fazer aqui, então, ó, ficar 3, né? 3 vezes 10 a oitava. 3 vezes 10 a oitava é igual a lambda vezes 9,34 vezes 10 a 14. Passa esse 9 para cá, dividindo 3 vezes 10 a oitava. E aí eu vou encontrar um lambda aproximadamente de 3,2 vezes 10 a menos 7 metros. Como lá está em nanômetros, eu vou passar esse negócio para nanômetros. Como é que eu faço aqui, Kelso? Aí, vamos lembrar lá em notação científica, né? Então, vamos lá. Para eu colocar aqui, eu tenho que colocar menos 2 aqui para dar o quê? 10 a menos 9. Não é isso?
Se eu colocar -2, quer dizer que eu estou andando com a vírgula para onde? Para a direita. Ou, como eu falo, para trás do número. Se eu ando com a vírgula para frente do número, eu vou somando, vou colocando números positivos. Se eu andar com a vírgula para trás do número, ou seja, para a direita, eu vou subtraindo lá no expoente, certo? Então eu vou andar quantas casas? 2 casas. Então nesse caso aqui eu tenho que o meu lambda é igual a 320 vezes 10 a menos 9 metros. E isso é o quê? Nanômetro. Então vai ficar aqui 320 nanômetros. Achamos para 9,34 vezes 10 a 14 Hz, nós achamos esse comprimento de onda. Vamos fazer para o outro comprimento de onda, que é aquele lá, ó. Vamos lá, ó. C é igual a lambda vezes F. O C continua sendo 3 vezes 10 a oitava, o lambda vezes essa frequência aqui, ó, que é 10 a menos 15. Se eu passar para o outro lado dividindo, eu vou ter que meu lambda, né, é aproximadamente aí 2,9 vezes 10 a menos 7 o que? Metros. Mesma coisa. Vou passar para nanômetro, que nosso gráfico lá está em nanômetros, a parte do X lá, né? Então aqui eu vou fazer o que? Tenho que colocar -2 para ficar -9 e eu vou andar 2 casas para trás do número, vamos colocar assim, né? 2 casas decimais para a direita. Então nós temos aqui o que? Nós temos que o meu lambda é aproximadamente aí 290 vezes 10 a menos 9 metros. Que isso aí dá o quê? 290 nanômetros. Tá aí o intervalo que você tem aí de onda, né? Da UV em comprimento de onda. Então vamos colocar de novo o exercício lá na tela. Vai colocar, né, onde você tem um pico máximo de absorção aí, tá? Que é aquele ali no 0,5, né, de absorção. Você tem aí o filtro solar 4, que está entre 290 e 340, né? Então tá aí, a nossa letra correta então é o filtro solar 4, ou seja, letra B. Então, galera, exercício 6. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética por 5 tipos de lâmpadas: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenônio e LED, diodo de emissor de luz. As áreas marcadas de cinza são proporcionais à intensidade de energia liberada pela lâmpada. E as linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. O V e o IV são as regiões de ultravioleta e infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produz boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Qual tipo de lâmpada melhor atende o desejo do arquiteto? Então, galera, eu fiz aqui os desenhos, né? Tá bom? Aqui haleto metálico, tungstênio, mercúrio, LED e xenônio. Então ele quer uma lâmpada que tenha uma eficiência, né, que ilumine bem, mas não aqueça. Então se você for olhar, infravermelho, calor, energia térmica em trânsito. Então a tungstênio, que é aquela lâmpada comum, antiga, né, que tem um filamentozinho, ela aquece mais do que ilumina, tá vendo? Então essa parte aqui pontilhada é a visibilidade do olho humano, certo? Então nesse caso aqui, o tungstênio aqui, ó, ela aquece mais do que ilumina, certo? Então o tungstênio está fora, ok? A de xenon também aquece mais, ó, infravermelho do que ilumina, ó, muito pouco da sensibilidade da visão humana, certo? Então tanto a xenônio como a tungstênio estão fora, por enquanto, certo? Bom, a de mercúrio tem uma é boa, né? Certo? Uma boa. A de haleto metálico menor do que a de mercúrio, então podemos tirar a de haleto metálico. Se a gente comparar a de mercúrio com a de LED,
A de LED já tem uma proporção muito mais visível, tá vendo? Nessa parte aqui, principalmente do infravermelho e dessa parte perto do ultravioleta, que é a cor aqui azul e aqui a vermelha. Então ela preenche quase todo, melhor que a de mercúrio. Então qual que é a mais eficiente e que aquece menos? A de LED. E aí a de LED é a nossa resposta. LED. Letra E. Ok? Então, galera, vocês viram até agora que tem bastante análise gráfica, né? O Enem adora análise gráfica, galera. Esse nosso próximo exercício, que é o 7, também é análise, puramente análise gráfica. A gente vai ver que a gente não vai fazer cálculo nenhum, tá? Bacana, né? Essa parte de análise gráfica. Mais bacana ainda você se inscrever no canal e ativar o sininho, galera, para você ter todas essas aulas aí, ok? Então, bora lá o exercício 7 do Enem. Exercício 7, Enem 2017. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que os outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presentes nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda na melanina, oxihemoglobina e água. Qual o comprimento de onda em nanômetros ou nanômetros ideal para epilação a laser, ou seja, a depilação a laser? Então, galera, eu fiz aqui o gráfico, né? Então, ele está querendo que a absorção da melanina e não da oxihemoglobina e nem da água dos tecidos, certo? Oxihemoglobina do sangue e nem na água dos tecidos. Bom, se você analisar aqui, não precisa fazer conta nenhuma, cara, não precisa fazer cálculo nenhum. É análise gráfica, que é isso que eu estava comentando com vocês. Então, se você olhar aqui, cara, a melanina está aqui, ó. O verde que eu coloquei como a hemoglobina e aqui a água, certo? Aonde você tem a absorção aqui da melanina que você não afeta nem aqui nem aqui? 700 nanômetros. Aqui você não afeta a oxihemoglobina e nem a água só a partir de 900 nanômetros. Então a nossa questão correta aí, ó, o comprimento de onda aí é de 700 nanômetros ou nanômetros, né? A questão correta aí é a letra B de bola. Enem 2018, exercício 8. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre uma superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepitação e um ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante de 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Então, galera, fiz aqui um exemplo, sonorizador, quando você está viajando, né, em autoestrada mesmo, tá? Tem uns pequenos lombadazinhas, né, trepitações, que a roda do carro passa. Não é uma lombada, um quebra-mola, tá, pessoal? São pequenas ondulações ali que emite um som mesmo, tá? Então, o que acontece? De uma crista a outra, que ele falou a separação entre duas voltas aqui do sonorizador, é de 8 centímetros. E o carro está a uma velocidade de 108 km por hora. A gente vai ter que fazer o quê? Passar 108 km por hora para metros por segundo, que é 30 metros por segundo. 0,8 eu vou ter que passar para metros. 0,08
0,08 metros. Isso daqui, pessoal, de uma crista a outra crista, eu tenho o quê? O meu lambda, né? Meu lambda. Então, tem uma crista, tem a velocidade, que a roda vai passar por essa parte dessa lombada do sonorizador e depois passar para essa outra parte alta aí, que é a crista da lombada do sonorizador. Então, a velocidade que a roda passa aqui é a velocidade que vai produzir a onda. Então, pronto, cara. Tá aqui, ó. V é igual a lambda vezes F. A minha velocidade é de 30 é igual ao lambda, eu tenho que é 0,08 vezes F. Então, F é igual a quanto? Passo 0,08 para lá dividindo 30, eu vou ter 375 Hz. E 375 Hz é letra C. Aí, ó. Letra C. Simples, né? Esse aqui é facinho, né? Vamos para o exercício 9 agora. Um professor percebeu que o seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é o que o exercício está falando? Está falando que ele trocou a bateria, a intensidade luminosa aumentou, né? Ele falou que a cor da luz, vamos supor que é um apontador laser vermelhinho, aquele tipo canetinho, né? A cor da luz se manteve constante. CTE, tá, galera? Constante. Cara, se ela se manteve constante, isso quer dizer o quê? Cor da luz, a gente viu lá no espectro visível, vermelho, né? Alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que quer dizer o quê? Frequência. Então a frequência é constante. Ele não mudou a cor. O que aumentou aí? A intensidade luminosa. E nós vamos ver nas próximas aulas aqui do Revisa Enem Física que intensidade luminosa está associada à energia da onda, no caso aí a energia da luz. E nesse caso a energia da luz está associada a quem? A amplitude da luz. Quanto maior a amplitude, mais energia, mais você tem o quê? Mais você tem o quê? A intensidade luminosa da nossa canetinha aí. Então, a questão correta aí é intensidade luminosa, que letra A. Tá vendo? Lembrar aquela parte do espectro luminoso lá, no espectro de ondas eletromagnéticas. E agora, o último exercício. Exercício 10 e último. Bora lá, tela. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre as 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo, né? Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram respectivamente. Então, galera, o que eu fiz aqui? Fiz um desenho. Ele falou que a cada 2 gotas gastam 1 segundo, certo? A cada 2 gotas, 1 segundo. A cada 1 segundo você vai formar o quê? 2 ondas. Então uma gota forma uma onda e a próxima gota forma outra onda, que é 25 centímetros. E elas se propagam a 1 metro por segundo, até chegar lá na beira lá da piscina lá, ok? Bom, 1 segundo é o período, cara.
Se uma gota forma uma onda, a próxima gota forma uma próxima onda, então você tem aqui um comprimento de onda, que esse é o nosso lambda aqui, ó. E logo, se esse aqui é o nosso lambda, esse aqui é o nosso período. Aí o que ele falou? Diminuiu a chuva e agora você tem uma gota a cada 1 segundo. Ou seja, você tem 2 gotas a cada 2 segundos. Então, uma gota forma uma onda, a próxima gota forma a próxima onda. Então, você tem aqui um comprimento também de onda. Só que se você for olhar, o intervalo é maior, cara. Então, esse comprimento de onda vai ser o quê? Ele vai ser maior que 25 centímetros. Então, nós já sabemos que o comprimento é maior que 25 centímetros. E a velocidade? Aqui ele falou que a velocidade das ondas na água é de 1 metro por segundo. Cara, não é na água? Mudou de meio? Não. Então, se não mudou de meio, a velocidade das ondas aqui continua sendo quanto? 1 metro por segundo. Você só tem a velocidade mudando, né, o seu valor se você mudar o meio. Como aqui é o meio, é a água, então continua sendo quanto? 1 metro por segundo, e nós sabemos agora que o lambda aqui é maior que 25 centímetros, que o período aumentou. Né? O período aumentou, o comprimento de onda aí, no caso, aumentou. Se você for analisar através da nossa equação, V é igual a lambda vezes F, né? Nós sabemos aqui que o V é constante, né? CTE quer dizer constante. Se a gente isolar aqui, por exemplo, o lambda, né? Aqui, ó, vou fazer aqui, ó, lambda é igual a, vou pegar o F e passar para lá, vai ficar V sobre F. Tá vendo? Inversamente proporcional. Ou seja, aqui em 1 segundo você tem uma frequência maior. Aqui você tem no mesmo segundo você tem uma gota só, então você tem uma frequência menor. Então se você tem uma frequência menor, você tem que ter um comprimento maior. Também você poderia ter analisado também pela equação também. Ok, galera? Beleza? Então com isso nós concluímos os exercícios do Enem. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal. Deixei aqui o vídeo da primeira aula aqui para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.